Seja bem-vindo a mais uma edição do Abre Aspas. Hoje nós temos aqui na nossa redação, no nosso estúdio de podcast, a professora de climatologia do IFMG, professora Daniela Cunha. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre essas mudanças climáticas que têm afetado a nossa região. Ora chove demais, ora não chove, não é, Daniela? O que tem acontecido com o clima? Bom, é importante a gente destacar primeiro, né, a gente ouve muito falar em mudanças climáticas, né, na atualidade, e é importante destacar que dentro da climatologia, por exemplo, nós temos duas correntes que pensam diferente em relação às mudanças climáticas. Existem aqueles que acreditam que essas mudanças são ocasionadas pelas alterações que o homem vem realizando ao longo do tempo no meio ambiente, e existem também aqueles que acreditam que o que acontece é natural, ou seja, se eu tenho maior poluição na atmosfera, seria devido ao despejo de lavas vulcânicas, de erupções vulcânicas, a quantidade de bois no pasto aumentou muito, o boi, no seu processo digestivo, ele libera metano, que é um gás poluente. Então, a gente tem, inicialmente, essas duas correntes que normalmente não conversam entre si, muito pelo contrário, né? Elas costumam ficar bem com posicionamentos muito díspares, né? Muito afastados uns dos outros. Eu costumo dizer que eu fico no meio termo, não é que eu gosto de ficar em cima do muro, não, mas eu acredito que o meio ambiente ele tem que ser visto numa perspectiva holística, né? E também numa perspectiva sistêmica. Então, eu acredito que a interação, tanto do natural quanto das alterações que o homem tem realizado aí, né, o ser humano tem realizado no meio ambiente. Eu não posso negar que quando o vulcão entra em erupção, ele libera uma quantidade enorme de gases tóxicos que vão poluir a atmosfera, mas nós não podemos também negar que, ao longo dos últimos anos, né, principalmente, a gente teve realmente o que Malthus já previa, né, um aumento da população realmente em progressão geométrica. E a partir do momento que a população aumenta, utiliza mais recursos. Utilizar mais recursos quer dizer utilizar mais combustíveis fósseis, por exemplo, que é extremamente poluente também. Então, eu parto desse princípio, né, de que tanto a gente tem mecanismos naturais que causam, né, essas poluições todas, mas a gente tem também as interferências humanas. Eu gosto de ver isso numa visão mais sistêmica, mais integradora. E aí, consequentemente, né, a gente tem observado que, nos últimos anos, tem chamado muito a atenção a ocorrência em maior quantidade dos eventos extremos. Tanto no que diz respeito, por exemplo, a ondas de calor, a incêndios em grandes proporções, né, em resultado da seca, como também esses eventos chuvosos, aí, essas chuvas de maior intensidade, de maior volume, né, causando maior quantidade de deslizamentos de terra, maior quantidade de inundações e assim sucessivamente. Então, a gente teve até o ano passado, né, interrompendo um pouquinho, uma forte chuva no Rio Grande do Sul que causou estragos, alagamentos, muitas mortes, né? Recentemente tivemos em Ipatinga 10 pessoas mortas também. Só em Ipatinga, uma no Santana do Paraíso, né? Então, essas mudanças climáticas, elas têm agravado essa situação de chuvas e tempestades? Bem, a gente observa que os eventos eles aconteceram por situações diferentes. Quando a gente observa o que aconteceu no Sul, a gente teve praticamente, de forma simultânea, 4 sistemas atmosféricos atuando ao mesmo tempo para que esse evento, né, extremo ocorresse lá. Que foram o avanço de frente fria, um sistema de baixa pressão sobre o oceano, que também ocasiona chuva, a umidade vinda da Amazônia, e na época nós estávamos passando por um período de seca e calor muito intenso aqui na nossa região, né, que era devido a um bloqueio atmosférico. Então, esse bloqueio atmosférico fez com que todos esses sistemas se concentrassem no sul e ocasionasse aquele evento chuvoso extremo, mas que é na década de 40, na década de 50, ou seja, não é um evento único para o sul, já ocorreram outros anteriormente. O impacto é maior porque a população cresceu mais. Então, consequentemente, se tem mais população, e é um impacto também que resulta da ocupação desordenada do homem, aí também que a gente insere o homem, né? Porque ali no sul, a maior parte do leito que pertencia ao Guaíba, ele foi ocupado para construção, né? A gente teve os aterros acontecendo ali, o que ocupou, de certa forma, ali na região de Porto Alegre,
um espaço que naturalmente deveria de ser do rio. O caso de Ipatinga, né? A gente às vezes ouve o pessoal falar, teve uma tromba d'água, né? O uso inadequado do termo, porque tromba d'água ele só acontece sobre o oceano. A gente vinha, né, a primeira quinzena de janeiro, ela foi até um tanto quanto atípica, porque as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, inicialmente, indicavam que nós teríamos um janeiro com chuvas abaixo da média, né? Então, aconteceu o que não era esperado, que foram praticamente, né, a primeira quinzena com muita frente fria atuando na região sudeste, mais essa umidade também vinda da Amazônia, ocasionando aí o que a gente conhece como Zacas. E é interessante que, se você observa os dados do CEMADEM, que ele acompanha, né, esses dados de chuva, eu estava observando, eu não conheço muito bem ali a região de Ipatinga, Bom Retiro, né, que são dados que estão lá disponíveis, e Betânia, que é o outro bairro que também teve aquelas chuvas mais intensas. Praticamente em ambos aconteceram praticamente o mesmo volume de chuva. A única diferença é que no Betânia teve uma hora com maior concentração, em torno de 88 milímetros, e no Bom Retiro a concentração foi de 55. Mas por que o Betânia ficou mais na mídia, ganhou mais destaque? Né? Porque a gente tinha ali uma situação de relevo atípica, né? Uma ocupação humana numa situação de relevo atípico, de relevo inclinado, né? De encostas inclinadas, de solos frágeis, o que causou o dano. Então a gente observa que a atmosfera ela é muito dinâmica. Eu costumo dizer às vezes com meus alunos brincando que a atmosfera ela chega a ser caótica, porque prever com exatidão a gente realmente não tem condição, ainda mais quando são sistemas ou fenômenos que ocorrem muito no nível local. A gente não tem modelos no Brasil com esse nível de detalhamento. A gente vê que recentemente, por exemplo, Balneário Camboriú também passou por isso, né? Foi alagado, porque os modelos não previam isso. Os modelos são mais regionais e globais. Então, assim, a gente tem essa associação, né? Dessa ocupação desordenada, desse uso desordenado do ambiente, que gera, consequentemente, impactos para o solo, impactos para a atmosfera. E aí, consequentemente, também, né, a gente pode ter essa relação, né, de que aquilo que o homem tem feito, né, tem realizado, tem influenciado, tanto nesse uso do espaço, como, consequentemente, nas outras variáveis, que são também as variáveis climáticas. Legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta, a Kissela, que está me ajudando aqui na redação hoje, no podcast, né, Kissela, tem uma pergunta importante para a senhora. Vamos lá. Em relação, a gente escuta falar há tempos sobre o aquecimento global, mas ainda gera aquela dúvida, o que é o aquecimento global e como ele pode afetar ou não afetar nessa crise, nesses temporais? Bom, quando a gente fala em atmosfera, a gente pensa também no chamado efeito estufa, né? O efeito estufa é algo natural e necessário para a ocorrência da vida na Terra. Ou seja, como se fosse essa camada, né, da atmosfera envolvendo a Terra, né, que mantém as nossas temperaturas. Ou seja, impede que toda a energia que sai do Sol chegue aqui, senão nós teríamos durante o dia as temperaturas aí de 200, 300 graus, né? E durante a noite que toda essa energia seja perdida, né, para que isso não resfrie muito. Então, o efeito estufa é algo necessário, é algo que tem que ter para que haja vida na Terra. E quando se fala em aquecimento global, quer dizer que nós, enquanto seres humanos, né, estamos despejando para a atmosfera gases que vão além daqueles gases que a atmosfera já aguentaria suportar, né? Ou seja, os gases poluentes, como o dióxido de carbono, por exemplo, que é um dos principais poluidores da atmosfera e proveniente aí da atividade humana. Então, o aquecimento global é um termo, né, que é muito utilizado para aqueles que no início eu falei, né, que acreditam que as mudanças climáticas são causadas pelas alterações humanas, e a principal alteração humana seria a alteração relacionada à poluição da atmosfera, que é o despejo de maior quantidade de gases na atmosfera, causando esse aquecimento e, consequentemente, alterando o efeito estufa da Terra. Então, essa alteração do efeito estufa da Terra seria proveniente desse aquecimento global e, consequentemente, né, estaria diretamente ligado, né, às mudanças climáticas. E se está aquecendo, se está havendo um maior aquecimento da atmosfera, então os sistemas atmosféricos, os sistemas climáticos, por consequência, eles também
são alterados. A dinâmica de funcionamento deles também é alterada. Professora, existem evidências, assim, dados de pesquisa relacionados a essas mudanças no clima? Bom, nós vamos observar que quando a gente pensa em mudanças, né, do clima, mudanças climáticas, a gente tem principalmente o painel intergovernamental, né, das mudanças climáticas, que é o IPCC, que é um órgão, né, criado tanto pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, como pela Organização Mundial Meteorológica, né, para estudar justamente essas mudanças aí que o homem estaria ocasionando na atmosfera e no clima do mundo. Os relatórios do IPCC, eles demonstram, né, que nos últimos anos a atmosfera terrestre tem passado por um processo de aquecimento, né, e projeta aquecimentos futuros que são meio que dramáticos, né? Se a gente hoje já está falando em crise climática, né, se as projeções acontecerem, é algo realmente que nos serve de alerta, né? Então, existe, né, essas pesquisas, esses dados que demonstram isso, por isso que muitos governantes eles já têm se unido, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né, justamente para estimular ou determinar, né, aquilo que cada país pode realmente estar ocasionando de poluição para evitar, né, esses danos futuros. Mas falando um pouquinho, né, assim, de Brasil, né, e aí eu vou falar da realidade nossa aqui, por exemplo, de Governador Valadares, a gente sente muito, porque para você falar em mudança do clima, você precisa de ter dados longínquos, ou seja, uma série de dados, né, de históricos de clima longos, né, para você realmente provar por meio de dados que está tendo essas alterações. E, infelizmente, né, no caso do Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, nas estações meteorológicas, nos dados meteorológicos, nós não temos uma cobertura grande de estações e muitas das vezes essas estações elas são recentes, não são antigas, então a gente não tem esses históricos de dados. Então, para eu te afirmar, por exemplo, que tem mudança climática em Governador Valadares, eu não posso fazer isso hoje porque eu não tenho dados o suficiente do município para comprovar que de 30 em 30 anos essas alterações de chuva, de temperatura aconteceram de forma significativa. Então, assim, a gente tem esses estudos globais relacionados à Terra, né, toda, mas aqui, por exemplo, para a nossa região, para a nossa cidade, é difícil, né, falar isso com certeza, com convicção, baseado em dados por causa das falhas nos dados, assim, vamos dizer assim, da pobreza do histórico de dados meteorológicos, né, para se afirmar isso com toda certeza. A gente tem, antes de você perguntar aqui, só acrescentando aqui uma pergunta, né? A gente teve algumas notícias no ano passado que 2024 foi o ano mais quente da história do planeta, né? E junto com isso a gente percebe assim que o calor tem só aumentado, o pessoal está sofrendo. Agora, justamente em janeiro, parece que a chuva deu uma parada e voltou a aquecer, né? O que a gente pode esperar do futuro? Um período mais seco, mais calor? Há até previsões que eu vi que parece que em 50 anos talvez parte de Minas Gerais não seria mais habitável. Isso é história ou realmente pode acontecer? Bom, vamos voltar novamente para Governador Valadares, né? Se a gente pensar aqui do ponto de vista agricultura, né? A gente é uma cidade aqui que tradicionalmente veio da pecuária, né? Uma pecuária extensiva, e que hoje grande parte do seu território está pelo menos de solo nu, descoberto, né? Sem uso. Alguns falam até que caminha-se para um processo de semiaridez, né? Não vou nem falar desertificação, de semiaridez, né? Então, isso é perceptível, é visível aos olhos de todos nós, né? A situação de ocupação desse ambiente aqui da nossa cidade. E você falou bem, né? Ou seja, a gente acabou de sair de 15 dias que praticamente foram chuvosos e a chuva mal acabou e o calor já chegou com toda a intensidade. Então, a gente observa que a gente está vivendo cada vez mais isso de forma realmente extrema, né? A gente já está numa região que tradicionalmente são de 6 meses chuvosos e 6 meses secos. Mas a cada vez mais, esses 6 meses chuvosos, as chuvas estão ficando cada vez mais concentradas em poucos dias.
A estação seca ela tem se estendido cada vez mais adiante, né? Ou seja, agosto, setembro, né? Nem o mínimo da chuva que normalmente é esperado tem ocorrido. Às vezes a chuva tem começado mesmo só em novembro, dezembro. Então, é muito perceptível que a gente tem vivenciado, né? As ondas de calor, né, estão cada vez mais comuns. Então, é realmente um dado e é sensível, né, às pessoas aí diariamente, no dia a dia. E lá no começo, na sua primeira fala, você falou que atualmente as pessoas elas se dividem em um grupo, né, para discutir, em 2 grupos, perdão, para discutir essas questões. Mas como essas questões elas interferem ali na economia, na alimentação mundial? Como você tem essa visão assim do que acontece? Bom, a gente vai perceber que se eu estou vivendo extremos, né, economicamente falando, nós estamos numa região agrícola. O Brasil é um país agrícola, praticamente, né? E a agricultura é totalmente dependente do clima, né? A gente teve muitas áreas aí, por exemplo, que tardou o plantio do milho. O plantio do milho foi retardado porque demorou a chover. E aí já tinham regiões prevendo que ia perder o plantio porque em janeiro choveu demais em curto espaço de tempo. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem sistemas de energia que são afetados, né? Nós temos a questão agrícola, que é muito pertinente falar, porque ela tem uma relação direta com o clima. E aí, principalmente, os pequenos e médios agricultores são os que mais sofrem, né? Com perdas de plantação, com danos realmente. E isso vai afetar diretamente o dia a dia das pessoas, o dia a dia da população. E, independentemente de questões aí econômicas ligadas à alimentação, a gente tem até a questão do bem-estar, né? Da questão da saúde também, né? Não é nada saudável, né, você estar vivendo extremos, né? A sua saúde mental também, né, fica abalada, porque se você está numa região de encosta e está chovendo muito, você fica preocupado, será que a minha casa vai cair? Será que, né, eu vou amanhecer viva amanhã? Ou se você está numa região ribeirinha, é aquela coisa de sobe imóveis, desce imóveis. Então, os impactos são muito maiores do que a gente pensa, né? A gente teve as chuvas aí, né, que nesse período, seguidas do calor, vem também seguidas aí pela proliferação da dengue. Então, se a gente for imaginar clima e, consequentemente, a crise climática, o clima ele influencia em diversos aspectos na vida do ser humano, né, no ambiente, e, consequentemente, a crise climática vai ter impactos negativos em diversas situações, diversos aspectos. E tem como a gente reverter isso de alguma forma? Assim, é uma situação realmente, né, difícil. Quando a gente pensa nos eventos extremos, né, principalmente nos eventos extremos ligados à inundação, a deslizamentos, infelizmente, historicamente, as nossas cidades, ou elas cresceram ao longo de rios, ou elas realmente cresceram em encostas. Então, assim, nós teríamos que ter assim, um efetivo e, ao mesmo tempo, um investimento grande, né, na retirada de muitas pessoas das áreas de risco, né, que seria aí uma medida, né, de grande porte, de grande proporção, né, e governanças também mais ativas, né, no sentido de procurar, né, políticas públicas, né, que tragam maior esse bem-estar para a população nesse sentido. E nós temos também, né, as atividades que são as atividades aí que a gente fala, as atividades de formiguinha, né, que eu, no dia a dia da minha casa, posso pensar, posso refletir, posso fazer, né. A gente vê, por exemplo, a questão da coleta do lixo, né, especialmente a coleta seletiva, né, que em alguns bairros já estão implantados, mas que a gente observa pelas vizinhanças que poucos são aqueles que têm realmente, né, o hábito de fazer a separação e a separação correta do lixo. Aí você pensa em lixo, você pensa na quantidade de lixo que a gente vê quando o rio está seco, né, as margens dos rios, né, que depois isso volta na inundação. O estímulo, né, a mobilidade urbana, uma mobilidade urbana que realmente tenha transporte coletivo, que seja eficaz, que seja eficiente, para evitar, né, a quantidade de carros com uma pessoa que a gente vê diariamente rodando pelas ruas, emitindo gases poluentes, né?
o estímulo à economia, à energia limpa, né? A gente observa que a energia eólica, a energia solar, né? A eólica é do vento, né? No Brasil também está tendo um estímulo, principalmente no Nordeste, de produção desse tipo de energia. Mas a energia solar, né? A gente tem um potencial muito grande. O Brasil é um país tropical, um país que tem sol praticamente o ano todo. De uns tempos para cá ficou barata, mas ainda não é acessível a toda a população, não tem uma política de acessibilidade. Então, assim, são muitas práticas, né, que perpassam, tanto pelas governanças local, regional, federal, até mesmo as governanças mundiais. Eu abro um parêntese aqui, que a gente vê que o Trump assumiu ontem e hoje ele já decretou que vai sair do Acordo de Paris. Ou seja, que os Estados Unidos vai voltar a estimular a produção petrolífera, né? Não está preocupado com as questões climáticas. Ele é um líder mundial, ele é referência, né? Isso faz com que se estimule, né, ações parecidas também pelo resto do mundo, defensores desse uso desordenado do meio ambiente. Então, parte tanto das grandes governanças, como dos líderes locais, como das minhas práticas, né, no dia a dia. Me informar mais, ler mais, né, para saber realmente o que realmente são essas mudanças, o que eu contribuo ou não para que essas mudanças ocorram, ou o que eu posso contribuir ou não para que elas não ocorram. E uma outra pergunta, Daniela, já que a gente espera, né, por exemplo, a chuva não vai parar de cair, a seca também não vai parar o período dela, né? O que o poder público pode fazer para amenizar essa situação para a população, para cuidar das pessoas e evitar que todo ano a gente continue dando notícias tristes de tragédias e esse ciclo continue se perpetuando? Bem, a gente observa que a gente precisa de um mapeamento urgente das nossas áreas urbanas. E aí, plano diretor é uma das principais ferramentas. O plano diretor da nossa cidade, por exemplo, eu não sou de Valadares, mas já me considero uma valadarense, né? Qual foi o último plano diretor do município? Quantos anos tem isso? Né? Já está desatualizado há quanto tempo? E aí se permitem, às vezes, construções, obras, né, loteamentos em áreas inadequadas, em áreas impróprias. Então, precisa-se haver um efetivo realmente grande para rever esse processo de uso e ocupação dos solos urbanos, né, ver o que há de frágil ou não nessas estruturas para evitar esses deslizamentos em larga escala. Né? Porque as chuvas, se você for pensar em volume, estatística anual, praticamente está a mesma de todo ano. O que está acontecendo é que ela está vindo cada vez mais de forma concentrada. Em poucos dias acontecendo o aguardado para 2, 3 meses, às vezes. Né? Então, você precisa de fazer esse monitoramento, né, de uma forma mais efetiva, né, trabalhar para que novas áreas a serem ocupadas não sejam realmente essas áreas de risco. Então, o que se pensa aí hoje em termos de deslizamento e inundação é a rever, né? Porque voltando no caso, por exemplo, de Ipatinga, quando eu citei o Bom Retiro e Betânia, o bairro Bom Retiro, eu não conheço nenhum dos dois bairros, mas o bairro Bom Retiro, de antemão, a gente percebe e sabe que ele é um bairro projetado pela Uzi Minas. Ele teve impacto, mas ele não teve mortes. O Betânia, pelo visto, já não foi um bairro projetado, já não foi um bairro pensado, né, ao que tudo indica. Ocupações próximo de encostas íngremes. Enquanto se permitir, né, esse tipo de uso, infelizmente, as pessoas, as populações estarão sujeitas aí aos danos, aos impactos, né, principalmente aí decorrentes, né, da crise climática. Há alguns anos a gente aprovou no Brasil um código florestal. Né? Alguma coisa mudou? O Código Florestal brasileiro, né, é o mais belo em termos de legislação. Né? Às vezes, eu faço algumas ressalvas em relação a esse código. Por exemplo, se eu for pensar na nossa região leste aqui de Minas, né, pensar na implantação do código para agricultores, pequenos agricultores, eu acho ele inviável. Porque nós temos áreas agrícolas, né, propriedades agrícolas, que a maior parte delas está ou ao longo das matas ciliares, né, do leito dos rios, ou nas encostas íngremes. Então, nós temos pequenos agricultores que, se for preservar o
que deve ser preservado por lei, ele não vive, ele não come, ele não se alimenta, porque a propriedade dele toda vai para a preservação. Então, eu penso que ele é um código belíssimo, mas ele tinha que, pelas dimensões do Brasil, alguns aspectos deveriam ser repensados dentro das condições locais de cada região, da regionalização. Assim como, por exemplo, as questões relacionadas à reforma agrária, por exemplo, mesma coisa, né? Pelas dimensões do Brasil, a gente não pode fazer uma lei única para atender o Brasil todo por essas diferenças todas que tem de ocupação, de geomorfologia, de relevo, né? Das nossos vários Brasis dentro do Brasil. Mas é um código belíssimo, né? Que muitas das vezes a gente percebe que é burlado principalmente por quem tem o poder aquisitivo, o poder financeiro nas mãos, né? Que aí, infelizmente, no Brasil acaba que aquele que tem dinheiro quase que pode tudo, infelizmente. Verdade, Daniela. Aproveitando, né, já que o papo tá bom, né, Daniela? A gente tem visto aí todos os anos muitas queimadas, né, no Pantanal, Amazonas, ameaça a florestas, são biomas importantes brasileiros, o Cerrado. O que aconteceria, talvez, com o clima se um desses biomas deixasse de existir? Bom, vamos pensar na Amazônia, que é o mais polêmico, vamos dizer assim, né? É o mais polêmico porque é o que chama a atenção mundial. A gente observa o seguinte, eu gosto muito de dar essa aula mostrando meus esqueminhas lá no quadro. Quando a gente pensa nas nossas chuvas, aqui na região sudeste, nós falamos que nós estamos numa região de transição climática. Nós praticamente não temos sistemas atmosféricos que se formam aqui para ocasionar chuva. Você observa que eu falei desde o início aqui que as chuvas, ou elas vêm das frentes frias, e aí as frentes frias vêm lá da região subantártida, lá do extremo sul, né, da Terra, ou elas vêm da Amazônia, pela massa equatorial, né, continental, pela umidade que vem da Amazônia. Então, há estudos que demonstram o seguinte, se a gente acabar com a Amazônia hoje, né, lá na Amazônia eu não tenho grandes diminuições da chuva. Por quê? Porque muita da chuva que acontece também na Amazônia vem da ZECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical. É como se fosse um canal de umidade que sai do Oceano Atlântico e vai para a região norte do Brasil. Então, há estudos que falam que a gente pode tirar a Amazônia, que os impactos de chuva na Amazônia, na região norte, não vão ser significativos por causa da ZECIT. Mas o que acontece de chuva aqui, na grande maioria das vezes, e aí eu tenho alguns dados lá que demonstram que 85% das chuvas que acontecem aqui em Valadares, por exemplo, vem das ACAS, que é a umidade da Amazônia junto com a umidade da frente fria. Se eu retiro a Amazônia, eu tenho a permanência da chuva da Amazônia vinda da ZECIT. Mas essa chuva da ZECIT, junto com a chuva, com a umidade, a evapotranspiração da floresta, que causa também a chuva ali, esse excedente que bate na Cordilheira dos Andes e volta e vem para a gente aqui. Então, eu teria possivelmente um agravamento desse processo de semiaridez na região sudeste. Porque eu não tenho mais a floresta para poder promover a formação da chuva, para ter um excedente de chuva, para ter um excedente de umidade, para provocar esse corredor de umidade aqui para o sudeste. Então, de repente, se eu retiro a Amazônia, realmente eu não vou ter impactos muito significativos na Amazônia, mas eu vou ter impactos extremamente significativos em outra parcela grande do Brasil, principalmente a região sudeste. Isso eu estou falando só em termos climáticos, né? Se eu for pensar em termos de biodiversidade, né? É uma biodiversidade gigantesca que nós nem conhecemos direito, né? A maior parte dos produtos, das pesquisas que saem da Amazônia, né, são instituições estrangeiras que estão aqui pesquisando, desfrutando, né, do que é nosso. Então, assim, a gente quando pensa, né, nesses impactos, a gente tem que pensar, principalmente, primeiro, nesses impactos aí em relação à biodiversidade, que também nos afetam, né? Mas tem essa questão, né? Eu percebo que
acabar com a Amazônia ali, a gente teria esse problema, né? Inclusive, se a gente pensa no deserto do Saara, né, se for imaginar lá o processo de formação da Terra, Saara se unia à Amazônia, ali era a Pangeia, né? Depois se separou. A região do Saara se tornou um deserto justamente por causa da movimentação desses ventos da Zecite, que são contrários à África e vêm aqui para o Brasil. Mas se eu for pensar em solos, a Amazônia tem solos tão pobres quanto o do deserto do Saara. As rochas lá, se elas se decomporem, elas originam areia. Você tem uma falsa impressão de fertilidade por causa da floresta. Então, você pode ter até uma continuidade da umidade, mas para você produzir ali do ponto de vista agrícola, você tem que ter um investimento altíssimo. Tanto é que o Brasil, ele tentou fazer isso com as agrovilas em determinado período da história e foi um fracasso. Porque as pessoas chegaram, desmataram, plantaram. As primeiras plantações deram frutos, mas depois o solo pobre já não produziu nada. Então, o que mantém aquilo ali é realmente a floresta. E quem mantém as nossas chuvas aqui na região sudeste é a Amazônia. A gente tem que pensar muito nisso. Então temos que cuidar bastante da Amazônia para ela não deixar de existir. Com certeza. Aliás, eu sou a favor disso. Aliás, cuidar de todos os biomas, né? O Pantanal também é maravilhoso, né? O Cerrado, né? A nossa Mata Atlântica aqui também é muito importante, né? Daniela, foi um prazer recebê-la aqui no podcast Abre Aspas. Muito bem esclarecidas as perguntas. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, né, a oportunidade aí de estar apresentando, né, para as pessoas um pouquinho que a gente estuda aí no dia a dia, apresenta para os nossos estudantes também. E a gente, enquanto Instituto Federal, né, se coloca sempre à disposição de vocês todos. Né? Não só eu, como os demais profissionais também. E sempre que tiver outras pautas lá relacionadas a clima, a meio ambiente, fique à vontade para procurar a gente. Oh, com certeza. Prazer. Kissela também, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço pelo convite e espero que não seja o último, né? Com certeza não vai ser, Kissela, pode ficar tranquilo. Essa foi mais uma edição do Abre Aspas, o podcast semanal do Diário do Rio Doce. E a gente volta na próxima semana com outro entrevistado, outro tema e outro assunto.